Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Neste dia eu quero falar a respeito de casamento entre cristão e não cristão. Eu fiz um outro vídeo onde eu abordei a questão de que se Deus se agrada de um casamento de um cristão com um não cristão. Agora eu quero falar o seguinte: e se a pessoa já está casada? Se a pessoa já está casada, ela já tomou essa decisão errada. Ou se ela está numa situação onde ela está casada com um não cristão e ela é cristão. O que é que a pessoa faz? A pessoa é cristã e o outro não é. Como proceder? O que fazer agora que já está casado e um é cristão e o outro não é? Qual deve ser a atitude? Qual deve ser o procedimento? Eu quero analisar duas situações. A primeira que eu quero analisar é o seguinte: se você casou-se com alguém que não era cristão e na época você também não era cristão, nenhum dos dois eram cristãos, e aí se casaram, só que depois você vai e você se converte, você tem um encontro com Cristo e você nasce de novo, só que a pessoa não se converteu ainda. O que fazer nessa situação? Como proceder? Aí, uma das coisas que eu quero dizer para você é o que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Então aqui está falando para as mulheres, mas vale também para os homens. Então, se você se converte e o seu cônjuge, seu companheiro ou companheira não se converteu, proceda dessa maneira. Cumpra o seu papel de marido ou de esposa. Você, marido, ame a sua mulher, mesmo ela sendo descrente. Ame ela de todo o coração. Faça por ela tudo aquilo que você deve fazer. Supra as necessidades dela no sentido físico, emocional e até espiritual, na medida do possível. Se doe como marido, faça o seu melhor, seja um marido exemplar, conforme a Bíblia ensina. Procure evangelizá-la, sem forçar a barra, sem querer empurrar a goela abaixo, mas procure falar com ela, argumentar e mostrando com amor a verdade do Evangelho. E principalmente, como diz aqui, dê bom testemunho, andando segundo a palavra, para que a pessoa possa ser ganha sem palavras, só através do seu testemunho. Do mesmo jeito a mulher, faça do mesmo jeito. Cumpra o seu papel de esposa, seja submissa ao seu marido, mesmo ele não sendo cristão. Se doe, dê o seu melhor como esposa, procure cuidar dele, procure agradá-lo. Seja uma mulher de Deus no seu lar, seja sábia, seja virtuosa, dê bom testemunho. Quando for possível, pregue o Evangelho para ele, sem querer forçar, com amor. Não seja uma pessoa que age sem sabedoria, que gosta de dar o troco, que gosta de se vingar. Não haja como um cristão de verdade, amando sempre, dando bom testemunho, tendo sabedoria no proceder. Às vezes tem gente que é cristão e o outro não é, e a pessoa abandona o cônjuge, não dá atenção a ele porque ele é incrédulo, não age corretamente com ele, dá prioridade à igreja, deixa de dar atenção ao marido ou à esposa, e às vezes dar um mau testemunho, faz com que a pessoa tenha menos vontade ainda de ir para a igreja, vendo o seu mau procedimento, a maneira como você está procedendo errado. Então a pessoa perde a vontade de ir para a igreja, a pessoa fica com raiva de igreja, de cristão, de tudo, por causa do seu mau procedimento. Então age de maneira correta, tenha sabedoria, tenha prudência, saiba andar de uma maneira que agrada a Deus
mas que também agrade o seu cônjuge. Embora você tenha que dar prioridade a Deus, é óbvio. Mas você não pode também fazer como muita gente faz. Viver o tempo todo na igreja, servindo na igreja e esquecendo do seu marido, da sua esposa. Você tem que cumprir o seu papel de esposa ou de marido para ganhar o seu cônjuge para Cristo. Então, fazendo dessa maneira, há uma chance muito grande da pessoa se converter. Há uma chance muito grande disso acontecer. Continue esperando em Deus. Continue crendo. Eu aconselho você a ver um outro vídeo que eu gravei com o título Nunca Desista do Seu Casamento, que lá eu falo a respeito do procedimento da pessoa no casamento, onde ela deve lutar pelo casamento, onde ela deve sempre ter uma atitude correta diante de Deus para poder fazer com que o seu casamento continue ali firme. Então, aconselho você a ver essa mensagem, nunca desista do seu casamento. Lá tem alguns conselhos que eu creio que vão abençoar muito a sua vida. E outra coisa interessante, você não deve deixar o seu cônjuge, porque tem gente que pode pensar assim, não, eu me converti, o meu cônjuge não quer se converter, eu vou abandonar ele. Paulo diz exatamente o contrário. Se você ver lá em 1 Coríntios capítulo 7, diz assim: aos mais digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. Ou seja, se você é cristão, a pessoa não é cristão, e ela quer morar com você, não a abandone. Continue no casamento. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Você tem que continuar naquela união. Você não vai abandonar a pessoa porque ela não se converteu ainda. E ele diz mais, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Ou seja, o fato de você ser cristão abençoa de tabela o seu cônjuge. Ele é alcançado pela bênção de Deus através de você. E Deus trabalha na vida dele através de você, levando ele a mudar, levando ele a ter um encontro com Cristo. É o que a Bíblia chama aqui de santificar. Não significa que... Isso aqui não significa que a pessoa vai ser salva por sua causa. Isso aqui significa que a pessoa vai ser abençoada por Deus de alguma maneira através da sua vida. E através da sua vida a pessoa é até afastada do pecado, afastada de coisas ruins através da sua influência. E ele diz mais: de outra sorte os vossos filhos serão impuros, porém agora são santos. Agora ele diz uma coisa interessante: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. O que Paulo está querendo dizer aqui? Se o seu companheiro ou companheira quiser se apartar, quiser se divorciar de você, quiser ir, deixar o casamento, deixe que ele vá. É como ele diz aqui, que se aparte, deixe a pessoa ir. Não obrigue, não queira obrigar ela a ficar numa união que ela não quer. Deixe ela se separar de você. Você não deve tomar essa atitude. Mas se a pessoa quer, você deixa ela livre para fazer o que ela quer. Não vai insistir numa situação, querer obrigar a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer. Você pode até argumentar, falar com ela, mas se ela está irredutível e quer a todo custo te abandonar, deixe que Deus vai cuidar da situação. Deixe que Deus vai tomar frente para fazer o que for necessário, o que for melhor para você. Então, ele diz, em tais casos não fica sujeito à servidão. Nem o irmão, nem a irmã, Deus vos tem chamado à paz. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que você não fica sujeito a ficar num casamento cheio de problemas, com dificuldades, com uma pessoa que não quer mais estar ali com você. Você não é obrigado a estar naquela situação, passando por tormentos enormes, se a pessoa não quer, se ela quer se apartar. O que Paulo está dizendo é o seguinte: deixe ela ir. Deixe ela se apartar. Não vá obrigar ela
a todo custo. Você não está obrigado a viver numa situação dessa. Deixe ela ir. Isso não quer dizer que a pessoa está liberada para casar de novo. Tem muita gente que acha que isso aqui está liberando a pessoa para casar de novo. Não, Paulo está simplesmente permitindo o divórcio. Porque a outra pessoa, não você, está querendo o divórcio. Então você deixa ela ir, deixa ela se apartar, não vai obrigar ela. Mas isso não quer dizer que você está livre para casar de novo. Porque você está ligado àquela pessoa enquanto ela vive. Eu até te aconselho a ver um outro vídeo meu que fala de casamento, divórcio e novo casamento, para você compreender essa questão melhor. Mas só adiantando aqui, Paulo fala no versículo 39, a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, essa é a questão. Você deve proceder dessa maneira. Se você se converteu depois de já estar casado, lute pelo seu casamento, faça o possível, dê bom testemunho, evangelize a pessoa, mas se ela mesmo assim não quiser ficar com você, você deixa ela ir e deixa a situação nas mãos de Deus. Agora, outra situação que eu quero abordar é o seguinte: se você já é cristão, e aí você vai e toma a decisão errada, como eu falei em outro vídeo, no outro vídeo sobre questão de casamento entre cristão e não cristão, você toma a decisão errada de se casar com um não cristão. Você já é convertido, você já é cristão, e você toma a decisão errada e se casa com um não cristão. E aí de repente você vê, você cai em si e percebe, meu Deus, eu tomei uma decisão errada. Eu te desobedeci, eu não deveria ter feito isso, agora eu estou vivendo um tormento na minha vida. Agora eu estou vivendo um inferno. O que eu faço? Eu vou dizer uma coisa para você que talvez escandalize você e outra pessoa que esteja me ouvindo. Mas se você, sendo cristão, casou com um não cristão, saiba que essa união, ela não agrada a Deus. Não agradou a Deus. Esse casamento não foi aprovado por Deus. Isso não é uma união legítima, onde Deus aprovou, onde Deus se alegrou com. Essa união, eu comparo ela com uma união de adultério, que é uma união que não é legítima e tem que ser desfeita. Mas as pessoas às vezes pensam que é um casamento. Nem todo casamento é um casamento de verdade. Quando uma união é adúltera, que não é um casamento legítimo, porque você já foi casado com outro, esse casamento não agrada a Deus. Do mesmo jeito, se você está em desobediência à palavra de Deus e casa com alguém que não é cristão, você pecou. Essa é a verdade, você pecou. E se você pecou, você tem que se arrepender. Se arrepender e desfazer essa união que não agrada a Deus. E eu vou mostrar aqui na Bíblia como essa é a vontade de Deus. Como essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Se você vê aqui no livro de Esdras, você vai ver o seguinte. Esdras, capítulo 9. Diz assim: acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações. Olha só. Os príncipes do povo de Israel que tinham voltado do cativeiro da Babilônia, junto com Esdras, estavam lá em Israel para reconstruir a nação. E aí eles vêm e falam para Esdras que o povo de Israel não se separou dos outros povos com as suas abominações. E aí ele diz mais, no versículo 2, ele diz o porquê.
pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Então, qual era o pecado aqui que eles estavam cometendo? Que estava desagradando a Deus? Era a união deles com os povos pagãos. Se casaram com pessoas de outros povos. E eu falei na outra mensagem, baseada em Deuteronômio capítulo 7, que mostra como isso não era vontade de Deus. Isso não era vontade de Deus para o povo de Israel, que eles se casassem com pessoas de outras nações, porque prejudicaria a vida deles. Então, eles se casaram. Aí olha a atitude de Esdras quando ouve isso. Versículo 3 do capítulo 9 do livro de Esdras. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Ou seja, Esdras ficou pranteando, ficou com o coração doído, sentindo tristeza por causa do pecado. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, ou seja, os que tinham temor a Deus, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Veja que Esdras ficou assentado atônito, assim, sem saber o que fazer, tão chocado que estava com a situação do povo de pecado. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, ou seja, atitude de pranto, de alguém que está sentindo dor pelo pecado. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Que culpa? Casamento com incrédulos. Desde os dias de nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Então eles sofreram cativeiro por causa de pecado. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem, para nos dar estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Ou seja, Deus agora estava manifestando graça, deixando eles voltarem para a terra, para reconstruir a terra. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Ou seja, na oração dele, ele lembra da bondade de Deus, a gente está trazendo eles de volta para Israel e livrando eles do cativeiro por causa do pecado. E aí, no versículo 10, ele continua na oração dele falando para Deus assim: agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos. Ele está dizendo, olha, nós pecamos, nós deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir a terra imunda pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Por isso não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixais por herança a vossos filhos para sempre. Então olha o que Esdras está dizendo. Ele está agora confessando o pecado, dizendo: Deus, o Senhor nos abençoou e a gente deixou os teus mandamentos de novo, porque estamos em pecado. Porque nós estamos em pecado ainda, porque as pessoas estão casadas com incrédulos, desobedeceram o que a tua palavra diz, que é o que está lá em Deuteronômio. E aí ele continua dizendo no 13:
depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que Tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os Teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações. Ele está dizendo em outras palavras, Deus, o Senhor nos abençoou e a gente vai ter relação de casamento com essas pessoas, com esses povos cheios de abominações. Não te indignarias tu assim contra nós, até de todos nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo é, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de Ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na Tua presença por causa disso. Então ele estava fazendo confissão do pecado, pelo povo ter se casado com mulheres incrédulas dos outros povos. E aí no capítulo 10 diz que enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças. Pois o povo chorava com grande choro. Olha só, o povo estava lamentando por causa do seu pecado, de casamento misto. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Qual era a esperança para Israel com relação a esse pecado? Ele diz: Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Então, o que foi que aconteceu aqui? Eles determinaram no coração deles de despedir as mulheres, e junto com seus filhos até, para que eles pudessem fazer a vontade de Deus, para que eles pudessem ter uma aliança com Deus, eles tinham que confessar o pecado, se arrepender e deixar a prática. E foi, se você ler o resto do texto do capítulo 10, que eu não vou ler porque eu já li muita coisa, você vai ver que eles fizeram isso. Deixaram as mulheres com quem eles tinham se casado que não eram do povo de Deus. E fizeram a vontade de Deus, obedeceram à vontade de Deus. Então, quando eles reconheceram que erraram, eles se separaram das mulheres. Então, o que eu digo para você? Se você já era cristão e se casou com uma mulher incrédula ou com um homem incrédulo, você está em pecado. Faça como esse povo fez. Se você quer ter uma aliança com Deus, desfaça essa união. Porque essa união não agrada a Deus. Essa união é abominável a Deus. Você está em pecado. Assim que você reconhecer que você está desagradando a Deus, porque você, sendo cristão, casou com um não cristão, desfaça essa união. A não ser que essa pessoa já tenha se convertido. E aí, é claro, vocês agora são cristãos, sirvam a Deus. Mas se essa pessoa não se converteu e você não sabe nem se ela vai se converter, desfaça essa união, porque essa união não está agradando a Deus, você está em pecado, você desobedeceu a Deus, se arrependa. Leia esse capítulo de Esdras 9 e 10. Não se costuma falar essa verdade para as pessoas na igreja, porque acham que vai estar desfazendo famílias, mas a verdade é que essas famílias aqui foram famílias que Deus não aprovou. Deus não abençoou essa união, foi algo abominável. Por isso que tem que ser desfeito, para poder agradar a Deus. Então, se você quer realmente agradar a Deus, siga a palavra de Deus, siga o que Deus diz, e aí Deus vai abençoar a sua vida. Peça discernimento a Deus sobre isso que eu falei, e você vai ver que faz sentido, que a palavra de Deus é muito clara aqui a respeito da vontade de Deus para nossas vidas. Então que Deus possa te abençoar, te dar discernimento, te ajudar nessas questões, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, eu peço a você que compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas também. Dê uma curtida para ajudar a impulsionar o canal, para que
essas mensagens possam alcançar mais pessoas, elas sejam abençoadas por Deus também. Faça um comentário. Se você quiser, se inscreva no meu canal Evangelho de Jesus, para que você possa ver quando uma mensagem for publicada. Toda semana eu estou publicando uma, graças a Deus. Então, se você quiser, contribua para o avanço do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.